Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Ontem não foi possível, estávamos já preparados para ministrar ontem, mas a chuva caiu. Mas em tudo devemos dar graça, porque esta é a vontade de Deus para conosco. E a natureza agradece nessa chuva, os rios. Então tudo muito bom e a gente também. Estava muito quente em Santarém. Louvamos a Deus pela chuva que caiu ontem. E eu quero agradecer aqui ao convite, a confiança. E tenho certeza que Deus tem uma palavra para falar conosco neste dia. Eu gostaria de ler junto com os irmãos o versículo chave do tema, que é Daniel capítulo 1, verso de número 8, né? Quero que você me empreste aí os seus ouvidos e o seu coração aí, 30, 40 minutos a gente conclui aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Diz assim: Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém. Pode se assentar, amados. Amados, eu tenho certeza que vocês conhecem muito bem essa história, esse acontecimento, vocês estão muito bem contextualizados, mas é sempre importante nós lembrarmos o contexto dessa história. Se nós lermos aqui, nós vamos perceber que eles estão cativos na Babilônia. E aí a gente sempre vem aquela pergunta: mas por que eles estão cativos? Se Deus fez coisas extraordinárias para libertar o povo de Israel, Deus conduziu eles pelo deserto, e se nós lermos Êxodo capítulo de número 13, versículo de número 21 e 22, a Bíblia vai nos dizer que aquela nuvem que caminhava, que cobria eles, protegia eles durante o dia, e a coluna de fogo que iluminava a caminhada deles durante a noite, nunca foi retirada. A Bíblia diz que Deus, durante o período de peregrinação de 40 anos de Israel pelo deserto, Deus se fez presente. Deus abateu nações, Deus proveu, protegeu, promoveu Israel durante aqueles 40 anos. Coisas extraordinárias, milagres extraordinários. E aí nós vamos ver que essa nação que Deus fez tudo isso, deu uma terra que havia prometido lá em Êxodo capítulo 3, dizendo que Deus iria libertar o povo, Deus falando com Moisés, iria conduzir a eles uma terra melhor, que mana leite e mel. Isso Deus fez, amados, porque quando Deus promete, Ele cumpre. A sua palavra é clara, Jeremias 1,12, que Deus vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Não sou eu que velo pela palavra de Deus, não é você que vela pela palavra de Deus. Eu velo pela minha palavra. Quando eu dou uma palavra a alguém, eu preciso velar para esta palavra para que eu cumpra ela. Mas a palavra que Deus dá, que Deus libera, a profecia que Deus, a promessa que Deus nos dá, a gente pode ficar tranquilo, pode dormir em paz, porque Ele irá cumprir. A Bíblia diz que Ele não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Falaria e não cumpriria. Irmão, se nós lermos, o próprio Josué vai dizer: todas as promessas boas que recebemos acerca de Deus, todas elas se
cumpriram. Mas esse povo, no decorrer da trajetória, ele se rebelou contra Deus. E aí eu não vou pegar muito da história para não ser muito enfadonho. Mas se nós pegarmos 100 anos aproximadamente desse acontecimento aqui, nós vamos encontrar Isaías no capítulo 1, versículo 3, dizendo o seguinte: o boi conhece o seu dono, o jumento conhece a sua manjedoura, mas o meu povo não me conhece. O povo havia virado as costas para Deus, o povo havia abandonado Deus, a ponto de Jeremias, 30 anos aproximadamente desse acontecimento aqui, ele vai começar a profetizar, dizendo lá no capítulo 2, versículo 5, começa com uma indagação, Deus usando a boca do profeta e dizendo: o que eu fiz a vocês e aos vossos pais, para vocês me abandonarem? No verso de número 6 ele diz assim: o povo não pergunta onde está o Senhor. Perceba, Israel, irmãos, Deus havia se afastado, Deus não estava mais presente, e o povo nem sentia falta. Aí o verso 6 vai dizer que o povo não sentia falta, mas quando lemos o verso 8, o negócio complica mais, porque vai dizer assim: e os sacerdotes não perguntam aonde está Deus. Perceba, aqueles que ministravam ao povo também sentia falta de Deus. Eles tinham títulos, eles tinham as vestes sacerdotais, não tinham a presença de Deus e não perguntavam aonde está Deus. Mas o versículo 8 continua e diz: e aqueles que ministram a lei, que ensinam a lei, que cuidam da lei, não me conhece. Meu irmão, imagina só, imagina alguém passar o dia ensinando isso aqui, imagina alguém abrir isso aqui todos os sábados e ensinar, e ministrar, e pregar, e cuidar, e não conhecer ao Deus da lei. Meu irmão, era o que acontecia na nação de Israel. Mas o versículo não para, diz: e os pastores prevaricaram contra Deus. Os pastores também haviam se rebelado contra Deus. Aí você vê, e mais, pastor, o versículo diz, e os profetas profetizam mentiras. Dentro desse contexto aqui, Deus começa a levantar Jeremias: eu vou trazer juízo, se arrependam, volte para mim. E Deus vai usar Jeremias diversas vezes. Só que surge um outro profeta chamado Ananias. Diz: isso é balela, meu irmão. Esse negócio de cativeiro de 70 anos é conversa fiada, é só dois dá para a gente levar na boa. Qual foi o profeta que eles acreditaram? O profeta Ananias. Jeremias 5,31 diz que os profetas profetizam mentira. Os sacerdotes dominavam pela mão deles, e era isso que o povo queria. Eles preferiam ouvir uma mentira do que uma verdade de Deus. E Deus disse: eu vou trazer juízo. Se nós lermos Lamentações de Jeremias, capítulo 2, nós vamos encontrar dezenas de verbos mostrando o que Deus fez. Se você ler, vai lá, diz: e Deus devorou, Deus cortou, Deus armou, tornou-se o Senhor como inimigo, e arrancou, e rejeitou, e intentou. Nós vamos encontrar dezenas de verbos mostrando a ação de Deus em punir Israel. E no ano de 606 antes de Cristo, Nabucodonosor vem, sitia Jerusalém e leva a primeira leva de 10.000 judeus, príncipes e nobres, rouba o tesouro, saqueia tudo e leva. Nessa primeira leva está Daniel. Vem uma segunda leva no ano 597, e vem uma terceira leva aqui, acaba com tudo em 586, destruição total. Agora aqui que nós lemos, ele está cativo em Babilônia, e lá surgem algumas propostas para ele cativo. Primeiro,
E a gente precisa estar atento, porque às vezes nós somos vencidos pelo diabo porque ignoramos os seus ardis. Aí a Bíblia vai dizer que quando a primeira proposta foi a seguinte: vai ter um vestibular, nós precisamos de pessoas para servirem ao rei. Vai ter um vestibular. Qual é o vestibular? Primeiro, vai começar pelas classes sociais. A gente precisa dos nobres, dos príncipes, uma avaliação social. Precisa ser do alto clero, vamos dizer assim. Precisa ser de um nível social elevado. Daniel se encaixava. Vem uma outra avaliação. Precisa estar bem fisicamente. Daniel passa. E vem uma terceira avaliação desse vestibular, que é necessário que ele tenha conhecimento, seja instruído, possa se comportar bem diante do rei. Daniel passa nos 3. E aí vem a proposta, que vem uma proposta que ele se formasse em todas as letras e costumes dos caldeus. Era como se fosse um curso intensivão, 3 anos de aprendizagem, de imersão na cultura e na letra, irmãos, dos caldeus. Perceba a artimanha do diabo. Ele estava dizendo para aquele jovem que não era suficiente mais o conhecimento da lei, o conhecimento da Torá, o conhecimento dos profetas não era mais suficiente. Eu tenho certeza que muitos de vocês são tentados a isso, a mergulhar nas ciências humanas. A proposta é essa: mergulha nas ciências humanas, porque a palavra não é suficiente, o evangelho não é suficiente, é uma coisa retrógrada, é uma coisa que já passou, já caiu em desuso, é uma coisa arcaica. Mas eu quero dizer para você neste dia, que a palavra de Deus, usando uma frase de Billy Graham, ela é mais atual do que o jornal que vai sair na segunda-feira. Nós não precisamos, amados, de ciências humanas, nós não precisamos de filosofia, sociologia. Nós temos a palavra de Deus, que é suficiente. Nós temos o evangelho. E a proposta deles é essa: faz essa imersão, esse intensivão. A Torá não é suficiente. E muitos jovens, amados, têm mergulhado nisso. Quando eles pegam o microfone, eles demonstram conhecimento, menos conhecimento bíblico. Mas eu venho aqui nesta manhã a chamar você e a mim para nos voltarmos para a Bíblia, lermos a Bíblia, estudarmos a Bíblia, amarmos a Bíblia, pregarmos a Bíblia, porque o evangelho, como diz Romanos 1,16, é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê, tanto o judeu quanto o grego, amado. Essa é a primeira proposta. Vem a segunda proposta. A segunda proposta é a seguinte: vocês vão estudar, tem esse intensivão aí, vão estar preparados e já tem emprego garantido. Tem emprego garantido. Vocês serão do alto escalão do governo, do império. As propostas são as mais belas na ótica humana possível. Daniel, aí vem o texto que nós lemos. Daniel não aceita as propostas. Daniel impõe no seu coração não se contaminar com o vinho, com os manjares do rei, porque ele entendia que tudo aquilo era sacrificado aos ídolos. E se ele se contaminasse, ele ia perder 2 coisas, que é o que eu quero pregar nesta manhã. Ele ia negociar 2 princípios, 2 valores inegociáveis, que se ele faz isso, ele nunca alcançaria o cargo que ele alcançou, porque Daniel foi maior do que a Babilônia. A Babilônia acabou, mas Daniel permaneceu para a glória do nome do Senhor. Foi maior do que a Babilônia.
Babilônia foi maior do que Nabucodonosor. Quem é que lembra de Nabucodonosor se nós não pregarmos? Ninguém, nem a história fala muito, mas de Daniel, nos 4 cantos da terra, aonde tem uma Bíblia aberta, se prega sobre o justo Daniel, sobre o homem íntegro, fiel, temente a Deus, que Deus honrou e exaltou ele numa nação totalmente pagã. Daniel foi maior do que Nabucodonosor, maior do que a Babilônia, porque tudo isso se foi, mas ele permanece para sempre, como diz a palavra de Deus, que o mundo passe as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Lá no céu nós não encontraremos Nabucodonosor, mas eu tenho certeza que em um passeio pela Praça Celeste nós nos depararemos com Daniel, amados. Quais são os valores, pastor? Primeiro está ali, ó, santidade, pureza. Paulo escreve aos Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22, ele vai dizer: mantém puro a ti mesmo. Pureza, santidade. Salomão, na sua velhice, ele nos deixa uma palavra, e é o que eu quero pregar aqui. Ele vai dizer assim: em todo tempo seja alvo os seus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Em todo o tempo, vai passar as gerações, vai passar os costumes, vai vir novas ideologias, vai vir novos achismos, mas nós estamos firmados em princípios eternos, como diz Salmo 119, 89, a tua palavra permanece para sempre nos céus, Senhor. Oh, glória a Deus! Nós não estamos firmados, irmão, em verdades relativas, nós estamos firmados em verdades eternas. Então, santidade, pureza, é um princípio inegociável. Não dá para barganhar, negociar isso. Por que, pastor, não dá? Porque se nós negociarmos, nós vamos perder pelo menos 3 coisas. A primeira está em Josué capítulo 3, versículo de número 3. Josué vai dizer: santifica hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Imagina só, se nós perdermos a santidade, não vai ter mais milagre. Qual é a graça de estarmos aqui se nós não vermos milagre, não vermos a manifestação de Deus? Mas eu tenho certeza que eu estou diante de uma juventude que quer ver, que quer viver, que quer provar dos milagres e das maravilhas de Deus. Então a nossa santidade é inegociável. Não tem como barganhar isso, amados. Não tem como negociar. Até porque se nós nos tornarmos amigos do mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. E a proposta é essa: em todo tempo seja alvo os vossos vestidos. Que haja pureza em você, meu irmão. Que haja pureza no seu coração. Que haja pureza na sua carne, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Que sejamos verdadeiramente os homens e mulheres de Deus. Que verdadeiramente sejamos aquilo que Jesus propôs lá em Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, para nada mais presta a não ser para ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma candeia debaixo do alqueire, mas põe no velador, para que ilumine todos aqueles que estejam na casa. Assim mesmo resplandeça as vossas boas obras, para que o mundo glorifique ao Pai. Se nós perdermos a santidade, a gente perde os sinais, porque Deus não mudou. Só que não há como Deus se relacionar com o impuro. Não há, irmão, está na Bíblia. Isaías 59, verso 1 e 2. Pecado separa o homem de Deus. Romanos 3, 23.
pecado separa o homem de Deus. Agora, quantos querem maravilhas de Deus? Quantos querem ver os paralíticos andarem, o cego ver, o mudo falar? Oh, irmão, batismo com o Espírito Santo. Voltemos à santidade. Voltemos, irmãos, a ter uma vida santa, pura, diante do eterno Deus. Segunda coisa que a gente perde, Zacarias capítulo 3, a partir do verso 4. Se nós perdermos a santidade, a gente perde a credencial que nos deixa aptos a fazer a obra de Deus, a executar aquilo que Deus nos vocacionou. Se você ler lá, você vai encontrar Josué, um sacerdote. Perceba que ele é sacerdote. Ele tem as vestes sacerdotais. Ele carrega a mitra de sacerdote que fala santidade ao Senhor. Mas tudo está sujo, é só você ler o texto, Zacarias capítulo 3, a partir do verso 3 ao 7. E aí vem um acusador e diz: tu não pode, tu não pode, tu não pode, tu não pode. Ele está impossibilitado, ele não está apto a ministrar. Mas eu louvo a Deus, porque o Deus da graça se manifesta. E é o Deus da graça que troca a veste dele. É o Deus da graça que põe uma mitra nova na cabeça dele. Eu quero dizer que as tuas impurezas, elas acabam hoje, porque o sangue de Jesus tem poder, e ele está aqui para te purificar. Pastor, eu pequei, fica tranquilo. Não é o fim. O Deus que se manifesta em graça está aqui para neste dia purificar você. E ainda que os teus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se transformarão mais alvo do que a neve. Pastor, eu tenho título. Tem muita gente que briga por título. Credencial de pastor, tem cara que mata até a mãe. Vende o amigo para ter uma credencial da Comiadepa. Vende o ministério, se corrompe, trai, é infiel, mas ele quer manter. Irmãos, a nossa luta não é para manter credencial, não é para manter terno e gravata. A nossa luta é para manter a santidade, porque é a santidade que nos deixa aptos a subir no púlpito, ministrar a palavra com ousadia e com a ajuda do Espírito Santo. Oh, meu irmão. E um terceiro ponto que perde. O salmista no Salmo 24, verso 3, ele diz: Senhor, quem subirá ao teu santo monte? Quem habitará no teu santo lugar? Ele mesmo responde: os limpos de mão e os puros de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Mateus 5,8: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Hebreus 12,14: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É ninguém. Irmãos, é inegociável. Pecado continua sendo pecado. Fornicação, homossexualismo, corrupção, mentira, calúnia é pecado, leva o homem para o inferno. Mas o Deus da graça se manifesta, porque Ele quer te levar para o céu neste dia. Aí vem aí um pastor e diz: não, a palavra tem que mudar, tem que se adequar. Porque tem muito homossexual no nosso meio, e ele se sente constrangido por causa de alguns textos da Bíblia. Irmãos, quem tem que mudar não é a Bíblia. Quem tem que mudar é o sujeito, sou eu. Eu era prostituto, alcoólatra, eu era mentiroso, mas o sangue de Jesus me alcançou, a graça de Deus me alcançou. E há 23 anos eu não bebo, não me prostituo, não minto mais. Estou aqui para dizer para você que a palavra
palavra não precisa mudar. Quem muda o homem é o Espírito Santo, se ele abrir o coração para mudar. Então é inegociável santidade. É inegociável. E aí a proposta é essa. Olha como o diabo é. Faz um intensivão. Faz um intensivão com ele. Uma imersão. 3 anos. Aprendendo todas as letras e a cultura caldeia. Aí o salmista no Salmo 119, versículo 9, se não me falha a memória, ele diz: como purificará o jovem o seu caminho? Como? Lendo a lei dos caldeus, lendo sociologia, filosofia. Eu não sou contra não, irmão, sou licenciado em filosofia, sou bacharel em teologia, sou pós-graduado em história da contemporaneidade. Eu não sou contra, eu estou dizendo que isso não me fortalece, não me santifica, não me faz melhor do que ninguém. Agora a palavra de Deus, quando eu leio, ela me confronta, mostra que eu estou errado, me direciona para o céu. Então voltemos para a palavra. Voltemos para a palavra. Eu estou sentindo a presença do Eterno aqui, pela palavra. Sabe por que o diabo não quer que tu leia a palavra? Ele põe um monte de coisas que parece ser boa. Vou te dizer porque ele não quer que tu leia a palavra. Salmo 119, versículo 139. A exposição da palavra de Deus, ela dá entendimento e luz aos simples. Salmo 119, versículo 11. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. É a palavra, irmão. Ele queria que ele quebrasse esse valor. Ele diz: eu não quebro, porque é a palavra que me santifica, é a palavra que me dá fé, é a palavra que me vivifica, é a palavra que me limpa. Eu não posso negociar. Amados, voltemos para a palavra. Sejamos jovens da palavra, amém? Jovens da palavra. Você não precisa pregar outra coisa. Abram a Bíblia e preguem a palavra, e deixe o resto com o Espírito Santo, que é Ele que opera tanto querer e efetuar no nosso meio. Se você ler Daniel capítulo 4, já vou terminar, falei 30, 40 minutos. Se você ler Daniel capítulo 4, vai dizer assim: chama Daniel, porque ele tem o espírito dos deuses. Aí está lá com letra minúscula. Eles não sabiam, eles não tinham entendimento. Mas Daniel tinha o Espírito Santo. Ele sabia que se ele se contaminasse, ele perdia o Espírito Santo. Porque o pecado nos faz perder o Espírito Santo. Davi vai mostrar isso no seu salmo de arrependimento. Ele peca e vai confessar, e ele vai fazer uma oração. Ele sabia que o Espírito Santo ia se retirar dele, e ele ora: Senhor, Senhor, me perdoa. Ele faz aquele salmo tão bonito ali, Salmo 51. Aí ele vai dizer assim: Senhor, eu faço um pedido, não retira de mim, não me retira da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Se nós, irmãos, negociarmos, nós estamos mal da perna, porque é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Sabe por que tem muita gente andando na mentira? Porque não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Mas eu quero ver aqui Deus hoje levantar uma geração guiada pelo Espírito Santo. Hoje eu acordei com 7 horas da manhã, eu moro ali na Fernando Guilhom, em frente ao Gauchim. Muitos fogos, muitos fogos. Eu abri a janela e falei: o que é isso? Tinha uma passeata
padroeira da cidade. Centenas, eu fiquei até 8h30 lá. E carros, e carros, e carros, e carros, e carros, e carros passando. E sabe qual era o hino que ele estava cantando? Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, cuida de nós, Espírito Santo. E eu fiquei pensando, eu falei, jamais o Espírito Santo está aí, porque o Espírito Santo ele veio para glorificar a Jesus. O Espírito Santo veio para nos guiar na verdade. Aí é uma mentira. O único da verdade é Jesus Cristo. Agora, se nós orarmos dizendo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, ele vem, ele vem. Irmão, não perca tempo, erga a sua mão, abra o seu coração e diga, vem Espírito Santo. Passou quase 1 hora, não foi isso? Para varar na Fernanda, uma passeata, centenas e centenas de carros. Eu falei, o Espírito Santo, ele não está aí, mas ele está lá na Salém. Ele está lá na Salém, amém? Ele está na Salém. Você escreve, você já sentiu ele aqui, que ele está aqui? Ele está aqui. Oh, para nos guiar em toda a verdade. Segundo, se nós perdermos o Espírito Santo, Paulo vai orientar uma igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não extingais o Espírito. Irmãos, a gente pode perder até o cargo, até a posição, perde até o dinheiro. Eu tinha uma padaria, vivia bem, carro bom, colégio bom para os filhos, viagem, eu perdi isso. Deus tirou, porque Deus me queria na obra. Hoje eu ganho 10 vezes menos do que ganhava há 3 anos atrás, mas eu percebi que eu estou mais cheio do Espírito Santo, eu estou mais cheio dele, eu estou mais cheio dele. Não perca o Espírito Santo. E Deus não deixa faltar nada. É roupa. Esses dias um obreiro me ligou, disse, vem cá pastor, pegar uma roupa para ti. Cheguei lá, ele me deu 2 ternos novos, lá na Empório das Marcas. Faço até a propaganda. Meu irmão, um monte de calça, camisa, roupa para minha esposa. Deus cuida, não perca o Espírito Santo. Vou te oferecer proposta para tu perder, não perde. Não perde. Sabe por que eu estou hoje aqui? Porque uma jovenzinha de 17 anos que eu casei com ela. Eu olhei para ela um dia, ela estava com a Bíblia debaixo do braço. E ela era da igreja presbiteriana. Ela com a Bíbliazinha debaixo do braço, indo para a igreja. Aí eu falei, hoje tu não vai. Ela disse, eu vou. Eu digo, tu não vai, eu cheguei do trabalho agora e tu vai ficar comigo. Ela disse, não, eu vou para a igreja, eu vou me alimentar da palavra, eu vou sentir a presença do Espírito Santo. Aí eu me levantei brabo, nordestino, falei, tu não vai. Ela foi, virou para mim cheia de autoridade, colocou a dedo na minha cara e disse, eu te amo, mas eu amo muito mais o Espírito Santo e eu vou. Irmãos, 15 minutos depois, eu estava vestindo a calça desconfiado, estava na porta da igreja, o pregador pregando. Eu entrei, levantei a mão cansada, aceitei a Jesus, estou aqui porque alguém optou pelo Espírito Santo. Opte pelo Espírito Santo, Odds. Opte pelo Espírito Santo, pela presença dele. Porque se nós perdermos ele, nós vamos perder 3 coisas. Os frutos do Espírito, Gálatas 5, 22. Amor, fidelidade, benignidade, misericórdia, temperança. Imagina só se aqui tivesse um monte de desequilibrado, mas não tem. Aqui todo mundo é equilibrado, controlado, controle, disciplinado, porque o Espírito Santo fez isso em nós. Amor, fé, tudo isso é fruto do Espírito Santo. Imagina nós aqui se nós não tivermos fé, irmão. Isso é fruto do Espírito. Imagina nós reunidos aqui sem fé, não tinha sentido, mas estamos aqui porque o Espírito Santo gerou fé em nós. Bendito seja o nome do Senhor. Não perca o Espírito Santo, senão você perderá os dons, os frutos. Perderá os frutos e não fará sentido nenhum. Até porque está na Bíblia, João 15. Aquele que não tem fruto,
é cortado. E o que tem é limpo, para que produza mais. Para que produza mais, para que produza mais, para que produza mais. Aí ele diz: olha, a palavra, vós já está limpo pela palavra que vos tenho dito. A palavra vai limpando, vai limpando, vai limpando, para a gente produzir mais. A segunda coisa, os dons. Nós somos pentecostais, sim ou não? Quem crê em batismo com o Espírito Santo? Em visão, revelação, profecia, dom do discernimento, língua estranha, interpretação de língua. Se nós perdermos o Espírito Santo, a gente perde os dons do Espírito. E se perdermos os dons do Espírito, não vale a pena estar aqui, porque não tem graça nenhuma ficar olhando para alguém que está com cara de morto. Não, amado, aqui só é bom porque tem vida, e a vida vem do Espírito. Então nesta manhã dê lugar, fale em língua. Deus pode levantar do teu lado alguém para interpretar. Dê lugar a visões, revelações, profecia. Eu nasci numa igreja que lá tinha as irmãs que a gente chamava de irmã Kodak. Vocês são novos, vocês não lembram da Kodak. Tu lembra, Breno? Kodak era algo que fazia revelações. Era a melhor na época, há 25 anos atrás, né? Queria revelar uma foto, tu levava na Kodak e eles revelavam rapidamente. Os caras eram bons. Era tecnologia avançada para a época. Aí eu batizei as irmãs nordestinos, sempre tem aquela coisa de falar gracinha, né? E aí eu batizei as irmãs sem elas saberem de Kodak. Irmãos, porque lá não ficava pecado oculto. O cara pecava e ele entrava na igreja assim, ó. Se aquelas irmãzinhas regalassem o olho, amado, tu já botava o joelho no chão e dizia: Deus, me perdoa, tem misericórdia de mim, porque tu sabia que Deus ia revelar. Meu irmão, está faltando esses profetas se levantar na nossa geração. É preciso que o Espírito Santo tome conta do ambiente. E aí eu vou contar uma que uma dessas profetas fez comigo. Eu falei que eu casei novo, 19, e a mulher 17. Eu briguei com ela. Porque, como eu nasci no meio dessas irmãs, eu queria ser igual a elas. Queria ter o dom de visão, revelação, queria tudo isso. E aí eu ia para monte, vigília, consagração, oração. E a minha esposa, 19, 17 anos, filho, e eu. Aí eu comecei a brigar com ela. E um dia eu falei: mulher, tu só pode estar com capeta, porque não é possível. Eu estou indo para a oração e tu está pegando no meu pé. Ela: não, você pode ir para a oração, mas tudo tem com decência e ordem. Só que eu não tinha esse entendimento. Aí eu briguei com ela, falei grosserias. Aí entrei na igreja, dobrei o joelho e comecei a chorar. Senhor, eu quero dom de visão, eu quero dom de profecia. Senhor, eu quero interpretação de línguas, eu quero palavra da ciência, palavra da sabedoria, eu quero, Senhor. Eu comecei a orar. De repente, irmãos, eu vi uma irmã levantar do banco e começar a falar em línguas e vir na minha direção. Eu levantei a mão para o céu e disse: agora eu recebo todos os dons. Essa irmã vem muito cheia. Ela foi, colocou a mão na minha cabeça e disse: volta para a tua casa, se conserta com a tua esposa, porque a tua oração não passa do teto dessa igreja. Irmão, quando tem profeta, aonde o Espírito Santo está, não há engano, não há engano. Aleluia. Eu levantei meio desconfiado, irmão, ver se ninguém estava olhando para mim, mas o povo era crente, estava tudo orando.
entrei, subi, aí amor, me perdoe, tem misericórdia de mim, fiz na minha ignorância. Irmãos, eu quero que nesta manhã venhamos aqui estar com sede da presença do Espírito Santo. Não são de carro, não são de mansões, não são de muito dinheiro que nós precisamos. Nós precisamos da presença dEle. E para terminarmos, se perdermos o Espírito Santo, a gente perde a capacidade de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, de discipular vidas. Se nós perdermos a presença do Espírito Santo, nós seremos apenas latas vazias, que faremos barulhos, mas não irá acontecer nada. Jesus prepara os seus discípulos 3 anos e meio, que era o mesmo período da escola rabínica. Jesus pega os 12 discípulos. Alguns assuntos são complexos, porque Jesus falava muito em parábolas e eles não compreendiam. A multidão, Jesus não se preocupava em explicá-los, para explicar para a multidão, mas os 12 Jesus chamava à parte. Vocês entenderam ou não? É isso, entenderam agora? Beleza. Então os discípulos, eles estavam dotados de conhecimento de toda a lei, de todos os profetas, de tudo aquilo que era necessário para estabelecer o reino de Deus, a expansão do reino de Deus na terra. Eu costumo dizer que todos os discípulos, no mínimo, eles eram bacharéis em teologia, e pela melhor escola, porque o próprio Jesus ensinou a eles. Só que Jesus disse: agora vocês podem pregar, vocês estão preparados intelectualmente. Jesus disse: agora vocês podem pregar. Foi assim? Não. Vem cá. Lucas 24:49. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, porque virá de vós a promessa da parte de meu Pai. Aí eles vão para Jerusalém, Atos 1:8, e virá sobre vós a virtude do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, meus mártires. Vocês estarão dispostos a morrer pela causa em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Que nesta manhã nos enchamos da presença do Espírito Santo. Porque é Ele que nos dá a capacidade. Fica de pé que deve terminar. Eu falei 40 minutos, é 40 minutos. Anabade canta, anabachas. Anabade canto, anabachas. Cante, anabachas. Abra o seu coração. Oh, Ele está aqui. Eu lembro de um dia, eu tinha um depósito de gás em uma comunidade chamada Chacrinha, no Rio. Olha o que é o Espírito Santo. E eu estava colocando um gás em cima da moto. Aí ele falou comigo: para. Eu desci o gás. Ele falou: atravessa para o morro do Batomuxi, na quadra 24, na casa 23. Bate palma, porque eu tenho algo a realizar pelas tuas mãos. Na hora eu falei: Deus, com quem eu vou? Porque a tua palavra manda eu ir de 2 em 2. Ele disse: pode descer o morro, porque a minha serva já está te esperando.
Peguei minha Bíblia e comecei a descer o morro com o uniforme do gás. Quando eu chego no meio do morro, tem uma irmã chamada Irmã Célia no portão dela sorrindo, dizendo: vambora. Eu digo: bora. O Deus que falou comigo falou com ela. Aí fomos na quadra 24, casa 23. Eu bati palma, saiu uma senhora. Eu falei: senhora, Deus nos mandou aqui pregar. Aí ela disse: pode entrar. Quando a irmã Célia botou o pé, foi tomada pelo Espírito Santo e disse: de quem é aquela jaqueta? Porque vejo ela toda furada de bala, mas Deus me trouxe aqui para dar um livramento a esse moço. Chama ele. Lá vem um jovem escurinho, irmãos, que estava com sono, tinha passado a noite na boca de fumo. Ela disse: moço, Deus me trouxe aqui. Deus me trouxe aqui para te dar vida. O príncipe da morte te cerca, mas o príncipe da vida chegou. Ele caiu de joelho, aceitou a Jesus. Ela disse: pega as tuas coisas, sai da comunidade, porque hoje à noite os milicianos irão invadir essa comunidade, irão matar muitos e tu seria o primeiro. Ele pegou, foi embora. Na mesma noite a milícia entrou, matou 18. Só que não terminou. Eu olhei para o moço que estava sentado e ele estava com uma ferida muito grande na perna, irmão. Aí eu comecei a falar de Jesus para ele. Ele disse: eu não quero saber de Jesus. A minha esposa morreu orando e a igreja me perseguiu durante 20 anos. Eu me calei. Aí o Espírito Santo oh, irmão, coisa triste é alguém sem ele. É tentar pregar sem ele, é tentar fazer a obra sem ele. Aí o doce meio, o Espírito Santo que tinha falado comigo lá na chacrinha, falou no batomuxo: pergunta para ele o que é que eu fiz para ele. Eu falei: o que foi que Jesus te fez a não ser morrer na cruz do Calvário? Esse homem pulou, irmãos, e disse: o meu Jesus não fez nada, não fez nada, caiu de joelho, aceitou a Jesus. Aí o Espírito Santo disse: agora ora pela ferida dele, impõe as mãos. Irmão, estava pus escorrendo, era um leishmaniose. Eu coloquei a mão e falei na autoridade do nome de Jesus que sare agora. Quando eu tirei a mão, a ferida estava fechada. Esse é o Deus de milagre. Seja tomado pela presença dele agora. Agora. Seja tocado por ele, renovado por ele. Receba dons espirituais dele. Deus levanta nesta manhã jovens cheios do Espírito Santo para pregar a sua palavra. Oh, meu irmão, seja cheio de Deus. Toca, Senhor, toca, tu pode batizar, batiza com o teu Espírito Santo. Sopra neste lugar o teu Espírito, Senhor. Oh, Deus. Irmãos, eu não vou impor as mãos em você, porque eu sei que se o Espírito Santo quiser te batizar, ele te batiza sem eu ir aí. E ele quer. Esta promessa diz respeito a você também. Receba de Deus. Receba de Deus. Pai Santo, cadê a nossa irmã que canta? Venha, minha irmã, cantar aqui. Isso. Oh, Espírito Santo, curva a sua cabeça e feche seus olhos e comece a dizer: Espírito Santo, me enche nesta manhã. Me enche nesta manhã. Me enche nesta manhã.
Não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Em todo tempo seja alvo de seus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Tem óleo para ser derramado aqui nesta manhã. Tem óleo para ser derramado aqui nesta manhã. O oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreender sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecoste e enche-me de novo. Você que deseja vir aqui à frente, Espírito, Espírito, que desce como fogo e vem como Pentecoste Tu és bem-vindo e neste lugar. enche-me de novo. Espírito Santo de Deus, aonde houver um profeta, Eu começa a despertar os teus dons adorarei espirituais nesta manhã. Começa a ao entregar os Deus dons da espirituais minha nesta manhã. vida, Levanta profetas nesta manhã. pois Ele me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo e vem como Pentecoste e enche-me de novo. Espírito Santo, Espírito, Espírito, que desce, que desce, que desce, que desce, que desce. E enche-me de novo. E enche, enche, Espírito Santo. Concretiza, Espírito Santo. Começa a restaurar e começa a concretizar mais uma vez. Espírito, Espírito,
profetizava e por alguma razão não profetiza mais. Você que tinha visões espirituais e hoje não tem mais. Ei, o Espírito Santo te trouxe aqui para te dizer: eu te selei com meu Espírito. Eu não me enganei quando eu te escolhi. Tu estás selado com meu Espírito Santo. O Senhor te chamou, aleluia, para uma grande obra. Jovens, é tempo de tomar uma posição diante do teu Deus. É tempo de renunciar aquilo que te afasta da presença do teu Deus. É tempo de renunciar aquilo que te afasta da vontade do teu Deus. Tu és divino, Espírito Santo, tu és divino. E enche-me de novo. Espírito, Espírito. Vem como Pentecoste. E enche-me de novo. Aleluia! Ainda não acabou. O coral irá louvar o nome do Senhor com o último hino dessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor, ainda não acabou. O coral irá louvar o Senhor com o último hino. E você que